Este é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje vamos conversar um pouco sobre a saúde pública no nosso país. E para tanto vamos contar com a valiosa colaboração de dois estudiosos desse tema. A professora Lígia Bahia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o professor Mário Del Pos, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença de vocês. Queria começar com a Lígia. Lígia, você estuda a saúde pública, os dilemas, os desafios da saúde pública há muitos anos. E nós temos, de alguma maneira, uma grande conquista, herança da Constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde. Qual é o balanço que você pode fazer a respeito da forma como nós estamos executando todas as premissas e projetos que deveriam dar ao Sistema Único de Saúde condições plenas de um atendimento universal, de boa qualidade à população brasileira? Boa tarde, Paulo. Acho que essa é uma pergunta assim, muito oportuna e muito obrigada pelo convite aqui, de estar aqui no seu programa. Eu penso que o balanço é um balanço assim, positivo. O SUS ele ficou de pé, porque outras conquistas da Constituinte de 88, elas foram para o espaço, mas o SUS não. Houve tentativas de mudança do SUS na forma da Constituição, então aquele pessoal que ganhou a eleição, que era do Centrão, que ganhou a eleição, queria mudar o texto constitucional, privatizando a lei, permitindo a privatização na legislação, e isso nós conseguimos resistir. Entretanto, apesar do SUS ter ficado de pé como seus preceitos legais, todo o processo de implementação dele foi muito dificultado sempre. Primeiro porque o Collor ganhou a eleição e, na realidade, isso é quase um paradoxo, como que a gente propondo o SUS em 1988, quando a gente elege o primeiro presidente, a gente consegue eleger democraticamente o primeiro presidente, a gente elege um presidente contra o SUS. Collor claramente era contra o SUS. E, sucessivamente, nós tivemos governos não tão favoráveis ao SUS. O Fernando Henrique Cardoso se dizia favorável ao SUS, mas na prática não foi bem assim. E os governos Lula e agora o governo Dilma também se disseram favoráveis ao SUS, mas na prática não é bem assim. Que prática é essa que eu estou me referindo? Estou me referindo ao financiamento do SUS. Estou me referindo à valorização política do SUS. Esses governos não deixaram de fazer o dever de casa de ambas as tarefas. Nem valorizaram politicamente o SUS e nem financiaram adequadamente o SUS. O que nós temos? Nós temos um belo projeto que internacionalmente é reconhecido. O SUS, ele é um cartão postal do Brasil, por incrível que pareça. Quando todos os nossos dirigentes se dirigem ao exterior, eles falam sobre o SUS como uma grande conquista da nossa Constituição de 88, etc., mas para dentro do país o SUS tem esses inúmeros problemas que todos nós sabemos, são problemas muito graves de racionamento da atenção, de dificuldade para a obtenção de cuidados, enfim, de uma degradação, de um atendimento que é despersonalizado, é um atendimento descuidado, é um atendimento desrespeitoso, que não se pauta pelo respeito à dignidade humana. Portanto, o que a gente tem é mais ou menos essa ambiguidade. A gente tem um SUS que vale na Constituição, ele vale no papel, mas quando ele vai para a vida real, ele mostra assim, suas grandes insuficiências. Em geral, aqueles que criticam o SUS apontam dois tipos de problemas muito graves. A questão do financiamento e a questão dos padrões de gestão. O que você tem a falar a respeito dessas duas questões? Olha só, o principal problema do SUS é o financiamento. É preciso que se fique muito claro, porque nós temos tanto financiamento suficiente do ponto de vista do volume de recursos e nós temos um financiamento insuficiente na relação público-privado. São dois problemas muito graves. Esse é o principal problema do SUS. Agora, também temos problemas de gestão. E o principal deles, Paulo, é preciso que todos nós, então, assim, possamos botar as cartas em cima da mesa, é a nomeação político-partidária para cargos que são técnicos.
Então, hoje, o que a gente tem é um conjunto de pessoas nomeadas segundo critérios políticos partidários que estão à frente de órgãos, estabelecimentos de saúde muito importantes. Isso não faz sentido. Como que a gente pode ter uma qualidade de gestão? Como é que a gente pode usar bem os recursos públicos se o critério é esse? O que nós temos proposto? Nós temos proposto, inclusive, redução do número de cargos de confiança na saúde. Nós estamos propondo uma espécie de autarquização, que haja concursos, enfim, que os critérios de nomeação, inclusive, para cargos que são cargos técnicos, eles sejam radicalmente observados, ou seja, que não haja esse processo do uso da saúde como moeda de troca político-partidária. Claro, com isso, o que nós temos? Nós temos um espaço aberto para corrupção, nós temos um espaço aberto para, inclusive, leniência em relação ao que é o compromisso de gestão, porque, obviamente, não é? Obviamente, se alguém obedece ao deputado que lhe indicou e não às necessidades de saúde daquela população, isso são sinais completamente diferentes. Então, eu diria assim, nós temos problema de gestão. Mas o problema de gestão, inclusive, ele está subordinado à montagem política que organiza o SUS hoje. E nós, do movimento sanitário, nós que estudamos esse tema, nós temos propostas de mudança. Nós temos propostas, inclusive, que haja um processo assim, de separação do que é hoje o Ministério da Saúde, do que é o SUS, da construção de carreiras que sejam carreiras federais. Enfim, não há falta de alternativas. Entretanto, esse debate ele não está posto assim, por exemplo, hoje, nesse momento, às vésperas das eleições. Não tem nenhum candidato que sequer tenha se aproximado da tentativa do diálogo para a resolução dos problemas de gestão. Todos dizem que tem problema de gestão. Aí a solução para a gestão é a terceirização. Nós não concordamos com isso. Nós consideramos que, de verdade, existem problemas de gestão e a solução para os problemas de gestão não é a terceirização. Antes, pelo contrário, a solução para os problemas de gestão é publicização, é a transparência, é a realização, enfim, a instituição de um arcabouço institucional que seja um arcabouço institucional bastante potente e, claro, potente no sentido, inclusive, da sua dotação de recursos e suficiente, adequado para a realidade brasileira. Mário Dalpoz, a professora Lígia Bahia se refere, na verdade, a um subfinanciamento da saúde, pelo menos para se garantir o que prevíamos com o Sistema Único de Saúde. Mas a Constituição de 88, de alguma maneira, assegurou um desenho orçamentário para a área da Seguridade Social, envolvendo, portanto, não somente a questão da saúde, mas também a questão da assistência social e da previdência, que aparentemente garantiria recursos suficientes para se responder por essas áreas. É verdade que tivemos uma experiência do governo Collor que claramente tinha, conforme Lígia Bahia destacou, a sua visão crítica em relação a essa ideia da universalização do serviço de saúde através do SUS. Mas eu lembro que o próprio José Sarney, o presidente em 1988, no primeiro dia após a promulgação da Constituição, já se insurgia contra as chamadas receitas vinculadas, que eram justamente uma das características da fonte de financiamento do orçamento da Seguridade Social. Qual a sua visão a respeito justamente desse problema do financiamento do SUS? Bom, boa tarde, Paulo. Obrigado pelo convite. Desculpa aqui, um pouco final de gripe. Eu acho que o momento que você cita, provavelmente ele expressa tem autores que dizem que foi uma primeira derrota em relação à implantação do SUS, porque quando houve a separação entre a chamada previdência social da saúde, né, que na concepção original a seguridade era um conceito de seguridade social e essas duas coisas estavam juntas, o que em tese garantiria que uma e outra tivessem financiamento e recursos suficientes para o seu desenvolvimento. Então, essa separação
já na Constituição, né, teria sido uma primeira derrota desta concepção. A segunda não é muito simples de fazer, claramente há uma insuficiência. O problema está em que não existe, diferentemente de outros setores, um valor ideal para o financiamento da saúde, né? Em tese, se deve gastar menos para mais, tá certo? Quer dizer, quanto menos você gastar e mais benefícios você produzir, é a situação ideal, né? E esse é um problema que o mundo todo discute, né? Quer dizer, como financiar, tendo em vista os custos crescentes da tecnologia, os custos crescentes da assistência médica devido ao envelhecimento da população, a necessidades especiais, doenças crônicas que exigem outro tipo de tratamento, o fato de que algumas doenças se tornam como se fossem doenças crônicas, como a HIV/AIDS, por exemplo, que se tornou hoje ela é manejada e ela se comporta como se fosse um diabetes, uma hipertensão. Você pode ter a doença para a sua vida toda, né? Então você vai necessitar de medicamentos, de suporte a sua vida toda. Então esse é um dilema que todos os países do mundo vivem, né? E que não é fácil decidir qual é o financiamento ideal, o valor, o volume de recursos necessários. Mas, e aí, uma das coisas que se faz é recorrer a comparações. Então, comparativamente, e para as necessidades que o Brasil tem hoje, o volume de dinheiro colocado na saúde não consegue suportar o volume de serviços prestados. Adicionalmente, uma parte do financiamento é desperdiçado em diferentes formas, né? Enfim, seja corrupção, seja investimentos inadequados, né? Muitas vezes, a gente se vê diante de situações em que você vê um determinado governo estadual ou federal fazendo um investimento até importante na construção, ou seja, de um hospital, ou seja, de um outro equipamento de saúde, mas que não necessariamente era o investimento a ser feito naquele momento e naquele lugar. Então, apesar de que aquele investimento, ele em si, pode ser benéfico, visto de um ponto de vista mais global, ele foi um erro, um certo desperdício de recursos. Além disso, uma discussão que provavelmente não vem de hoje, quando se discutiu o projeto do Sistema Único de Saúde, o que eu me incluo entre eles, assim como a Lígia, nós sanitaristas, digamos, né, discutimos os princípios do sistema, né? A questão da democracia, da participação, dos mecanismos de descentralização, que, aliás, todos esses princípios são muito vitoriosos, né? Poucos lugares do mundo têm um grau de participação, de ampliação do sistema, né? De acesso da população como tem no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, aí está o nosso, digamos, calcanhar de Aquiles, porque nós nunca discutimos, enfim, saudoso Sérgio Aroca, outros companheiros, que ainda estão contribuindo hoje, nós nunca discutimos qual é o modelo de gestão, como ia ser a descentralização, como ia se organizar, que é uma autarquia, uma fundação. Me permita, claro. A tradução da descentralização é essa repartição de responsabilidades entre a União, os estados e os municípios? O que significa a descentralização e os desafios da descentralização? Então, essa é uma das coisas que nós nos debatemos sem ter um consenso. Em algum momento se entendeu descentralização como transferência para os estados, né? Até se cunhou uma sigla aqui no estado do Rio, se experimentou isso, o SUDES, era o Sistema Unificado Descentralizado de Saúde. O estado assumindo mais responsabilidades e tendo um papel de organização dos municípios. Em outro momento, e aí o governo federal fez isso, o Ministério da Saúde transferiu radicalmente para os municípios grande parte dos equipamentos, enfraquecendo o poder de coordenação dos estados, né? Neste momento atual, o nível federal
assumiu até a prestação direta. Ele contrata, por exemplo, a contratação dos médicos cubanos, independente dos inconvenientes, das questões e tal. Quer dizer, ele foi feito pelo governo federal, que transfere não o dinheiro, mas os médicos para os municípios. E faz isso com uma série de outras coisas. Então, essa repartição de encargos e de financiamento é conflitiva, né? E ela é irregular ao longo do tempo? Ela vai... Dependendo do governo, você tem uma divisão de trabalho das esferas da União, dos estados e municípios, que vai se diferenciando? Exatamente. O que dificulta, por exemplo, políticas de mais longo prazo, porque dependendo... Não é nem do governo do presidente, dependeu de ministros. Dentro do governo Lula, por exemplo, eu diria, ou do governo Fernando Henrique, nós tivemos várias orientações diferentes, né? E do governo Lula, então, foram 8 anos com vários ministros da saúde, isso variou intensamente. Não, o que dificulta, por exemplo, o que a Lígia falou, de você estabelecer mecanismos institucionais de mais permanentes, né? Enfim, que tenham sobre certas crises, por exemplo, que vive o INCA, por exemplo, vive uma crise importante hoje, né? Nacional do câncer. Então, se discute ali se meteu o Tribunal de Contas da União, se metem a Associação de Funcionários, o Estado, os municípios, os interessados, e não se consegue encontrar uma solução consensual para resolver, digamos, ter um modelo de gestão que seja mais eficiente do que é hoje e que tenha permanência. E eles estão fazendo investimentos gigantescos, construindo lá um novo hospital e tal, vai ficar pronto daqui, sei lá, 6 a 10 anos, e não tem como gerenciar isso. Então, estou citando só como exemplo que, quer dizer, nos falta este modelo estratégico de gestão. Eu acho que a Lígia citou algumas das características que hoje estão, de certa maneira, não sei se estão em consenso, mas se estão discutindo, estão na mesa, mas isso faltou esse tempo todo, né? Então, quando se constituiu o SUS, isso não estava pronto. Então, a gente meio que entrou na máquina e a partir dela se começou a discutir opções. Nem todas acertamos, ou nem todas foram acertadas, não necessariamente eu estava partícipe, mas nem todas foram acertadas e algumas foram claramente erradas. Esse processo de terceirização, da maneira como está posto hoje, é claramente errado, porque você não tem regras, não tem mecanismo de controle sobre isso, né? É uma questão hipercomplexa. Eu vou procurar explorar justamente, inclusive essa questão relativa à posição dos sanitaristas, dos estudiosos da matéria, a respeito dessa questão, de como poderia se dar a chamada descentralização, que me parece inevitável num processo complexo como o do SUS e num país tão diverso como o Brasil. Mas essa questão vai ficar para o próximo bloco aqui do nosso programa. Dentro de instantes estaremos de volta. Não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando sobre os dilemas, os problemas, os desafios da nossa atual política de saúde pública. Lígia Bahia, no último bloco, nós justamente conversávamos sobre essas dificuldades do SUS e o professor Mário Dalpós se referiu claramente a um desses desafios, que é todo o processo da chamada descentralização.
E você se referiu também à necessidade de mudanças, que inclusive vêm sendo amadurecidas pelos estudiosos, pelos sanitaristas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, até porque nós estamos no Rio de Janeiro, que me parece um local privilegiado. Nós temos boas escolas de medicina, nós temos instituições que se dedicam ao estudo das políticas públicas de relevância, como o Instituto de Medicina Social da UERJ, como a Escola de Saúde Pública da Fiocruz, como a própria UFRJ, onde você trabalha, Lígia. E, ao mesmo tempo, a gente observa que, apesar de termos aqui no Rio de Janeiro uma rede federal de saúde, ainda oriunda do tempo em que o Rio de Janeiro foi o Distrito Federal, apesar de termos uma estrutura bastante diversificada do próprio Estado do Rio de Janeiro e do próprio município, nós convivemos com problemas muito graves, tanto de gestão como também de financiamento adequado do setor da saúde. Por que tanta dificuldade, especialmente aqui no Rio de Janeiro, para um SUS que, na prática, se distancia daquilo que idealizamos? Pois é, Paulo. A primeira pergunta, assim, sobre a descentralização. Nós não propusemos exatamente assim que tudo fosse para qualquer lugar. O que nós propusemos foi que o sistema tivesse regiões, que ele fosse regionalizado. Agora, para que esse país ele tenha regiões para políticas públicas, tudo tem que ser um pouco mais homogêneo do que é, porque, na realidade, quando a gente tinha o Ministério das Cidades, e o Ministério das Cidades procurou enfrentar o desafio de ter um mapeamento do Brasil e de construir regiões para o Brasil, regiões porque as regiões elas têm que ser as mesmas, elas têm que ser as regiões de educação, elas têm que ser as regiões de assistência social, elas têm que ser as políticas públicas, elas devem ser regionalizadas, até porque a gente precisa ter mais homogeneidade, né? Essa seria, digamos assim, a arma adequada para enfrentar as imensas heterogeneidades, as desigualdades que o país tem, inclusive as desigualdades regionais. Por quê? Porque aí nós teríamos mais investimento nas regiões mais necessitadas e menos investimentos nas regiões que já possuem mais recursos, enfim, mais capacidade de ter uma rede de serviços sociais mais potente do que nas outras regiões. Entretanto, isso não aconteceu ao longo do tempo. A gente continua tendo disparidades regionais nesse país imensas. Na saúde isso é muito claro, muito claro. E na educação também, enfim, em outras áreas sociais da mesma maneira. Isso não podia ser um esforço só da saúde. Isso teria que ter sido um esforço... Não foi só a saúde que propôs regiões. Na Constituição brasileira, isso está pautado por diversas políticas sociais. Mas isso não caminhou para frente. Na saúde, a gente tentou andar, tivemos que andar sozinhos, e acho que o Mário, então, fez uma descrição muito correta do que se passou. Alguns foi assim, passa radicalmente o dinheiro para o município, outros não. Assim, essa alternância, alguns são a favor de uma descentralização, mas que não é regionalização. É uma descentralização quase que responsável, que significa passar as responsabilidades, mas não os recursos. Sim, o município fica responsável. Essa é a pior solução, exatamente, me parece. O município fica responsável, mas sem recurso. Então, isso é uma marca de alguns governos. E nesse momento, eu acho que fica claro que tem um impasse, entretanto, a gente não conseguiu ter condições de estabelecer essas tais regiões. Se entregou o Ministério das Cidades exatamente para um partido político, não é? Agora, que não tem a menor sensibilidade para isso, a menor sensibilidade para a construção de um projeto que seja um projeto nacional e que, ao mesmo tempo, seja um projeto que compreenda as diversidades locais, regionais, etc. Bom, então essa é a primeira parte, né? Quando você pergunta a segunda parte, o que aconteceu especificamente no Rio de Janeiro, eu diria que o Rio de Janeiro sofreu muito em relação a governos radicalmente opostos no que se refere à compreensão do SUS. Nós tivemos, por exemplo, um prefeito que no seu primeiro mandato foi contra o SUS, César Maia. César Maia era contra o SUS, declaradamente contra o SUS, considerava que o SUS era um equívoco, Ou seja, ele não estava preocupado quando ele tomou posse, em atender os requerimentos da Constituição. Ele
se deu, digamos assim, do lugar de ter sido eleito, não é? Ele se considerava um intérprete contrário à Constituição. Então, isso é um problema enorme. Por quê? Porque nesse sentido, o que aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, com o governo César Maia. O governo Garotinho, por sua vez, governo estadual, considerava que o SUS também era, assim, alguma coisa que poderia ser... O que é o SUS? Bom, o SUS é o restaurante popular, o SUS é a merenda escolar, o SUS é uma interpretação também de SUS, que era, até, claro que nós concordamos com ele, saúde também é educação, saúde também é alimentação, mas uma interpretação muito particular. Tanto, por exemplo, do César Maia quanto do Garotinho. E nesse atual governo, que é o governo Sérgio Cabral, outra interpretação particular. Porque, na realidade, o que o governo estadual fez foi tomar para si a construção, por exemplo, de unidades básicas de saúde. O que é um contrassenso, porque, na realidade, o que se propõe é que haja, então, níveis crescentes de responsabilidade, não é? Não de responsabilidade sanitária, mas de responsabilidade de coordenação. O que a gente propõe é que a existência mais ou menos de 500 regiões no Brasil e que essas regiões elas sejam coordenadas no âmbito estadual e que, por sua vez, todo esse âmbito estadual seja coordenado pelo âmbito federal. Então, mais ou menos esse desenho, né? Esse desenho está posto desde a Constituição. Entretanto, eu diria que ele jamais foi operacionalizado e que está longe de sê-lo, porque exatamente não cabe à saúde essa construção. É preciso que a gente tenha um desenho urbano, mas um desenho macro-urbano. Eu não sei se essa expressão... Mas me parece que há a necessidade também da convergência dos governantes para um tipo de enfrentamento que implique coordenação, cooperação. Me parece que isso, na história do Rio de Janeiro, pelo menos, ela não foi respondida a contento. Mais ou menos, Paulo, porque agora houve, não é? Por exemplo, agora houve o tal do alinhamento, que eu detesto essa expressão, mas alinhou-se. Recentemente, então, aqui no Rio... O governo estadual estava alinhado com o governo federal e com o município. O que aconteceu? Na realidade, um não SUS, porque o governo municipal só se preocupou com a atenção básica e o governo estadual ficou responsável pela atenção hospitalar. E isso é o pior dos mundos para o SUS. Não é à toa que, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem uma dificuldade imensa de coordenação do cuidado. Então, uma pessoa que é atendida na rede básica do município, ela não consegue uma internação na central de internação do Estado. Por quê? Não consegue ser atendida pelo SAMU rapidamente. Por quê? Porque, apesar desse alinhamento político, não é? São governantes da mesma coalizão político-partidária, é uma competição para quem faz mais. E na saúde, nós não precisamos desse tipo de competição. O problema não é quem faz mais, o problema é que em cada uma dessas regiões, em cada um desses territórios, que devem ser territórios que articulem políticas públicas, é necessário que haja uma coordenação e não competição. Então, há uma competição, claramente uma competição. Por quê? Porque a rede estadual, por exemplo, ela permite que vereadores, senadores, etc., internem na rede estadual. A rede municipal permite que vereadores consigam exames, etc., etc. Então, esses centros hoje, que são os centros dos políticos, os centros comunitários dos políticos... Centros sociais dos políticos, eles estão plenamente vigorando. Quer dizer, 28 anos depois da Constituição, que são a demonstração, no meu modo de ver, mais cabal do mundo da não garantia dos direitos, não é? Porque a quem interessa manter esse tipo de ordem, não é? Esse tipo de ordem que é uma aparente desordem, não é uma desordem. O que você nos diz é que os centros sociais ocupam um papel estratégico nessa política hoje desenvolvida pelos municípios. Eu não tenho a menor dúvida. Eu digo hoje que as instituições, que são as instituições tradicionalmente políticas, ou seja, as assembleias, as câmaras de vereadores e o próprio Congresso Nacional, ao invés de legislarem para o bem público, para o bem
bem público, eles se tornam também reféns desse tipo de lógica. Qual é o tipo de lógica? De assistencialista. O que é necessário é resolver cada problema individual. O problema do eleitor que precisa medicamento, o problema do eleitor que precisa... Claro que isso é importante, claro que eu diria que essa é uma das atividades políticas. Entretanto, não é só isso que um político deve fazer. O político deve estar preocupado com o SUS, ou seja, com a organização do SUS, com o funcionamento perene do SUS, não só para aquele caso, não é? E a imprensa também, na realidade, né, Paulo? A mídia também, ela tem tido uma atuação em relação ao SUS que é muito preocupante para nós, porque é uma escandalização, são escândalos repetidos do que acontece na saúde, mas é claro que quando a Câmara sai daquele lugar, aqueles problemas continuam ocorrendo. Não é? Então, filas, o tratamento inadequado, etc., as dificuldades de acesso, de utilização de serviços, elas seguem. Embora, por exemplo, o Fantástico não esteja mais ali, não é? Então, como que a gente pode, como se a gente estivesse assim, sem alternativa mesmo, tanto do lado do que é a divulgação desses eventos, não é, quanto do lado da formulação de políticas pelos políticos. Não é? E nós, que somos técnicos, somos sanitaristas e etc., também ficamos um pouco de marisco nessa história, porque o que a gente tenta fazer é sempre, como o Mário, inclusive, estava afirmando, é melhor isso do que nada, não é? É melhor que o governo estadual, por exemplo, ao invés de ter construído no nosso hospital universitário uma ala que fosse uma ala ortopédica dentro de um hospital geral, ele fez uma outra opção, ele construiu um hospital de ortopedia em pleno centro da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele tem muito mais visibilidade assim. Então, os investimentos, eles não são investimentos cooperativos, eles são investimentos competitivos. E isso no Rio de Janeiro, apesar desse tal, dessa concatenação política partidária, isso não aconteceu no que é a prática do dia a dia, ou seja, as bases políticas, elas não se convenceram disso. São problemas complexos. Mário Del Pozo, a sensação que a população tem é que a oferta de serviços de saúde na área pública não responde à demanda da população. E isso, inclusive, recentemente se expressou no sentimento de muitos usuários do SUS que identificam esses problemas com a falta de médicos, particularmente essa questão. Então, independentemente de outras questões mais complexas da oferta do SUS, o problema dos médicos aparece de forma muito forte para o usuário do sistema. Por que isso, no seu ponto de vista? Bom, a população não tem nenhuma obrigação de fazer nenhuma tradução técnica das suas necessidades, tá certo? Quer dizer, ela tem uma necessidade de ter assistência e, tradicionalmente, no imaginário das pessoas, essa é a tradução é médico, né? Então, é isso que ela pede. A obrigação de fazer essa tradução técnica é dos técnicos, do aparelho de Estado, né? Das instituições técnicas, científicas que existem. Então, aí eu acho que é um primeiro problema de como é que é feito isso. O atendimento direto, imediato, daquela demanda, sem nenhuma tradução técnica, vamos chamar assim, né? Ela resulta nisso que a Lígia acabou de descrever, né? Que, aliás, é uma coisa que qualquer um de nós faz normalmente. Um amigo, um empregado, um porteiro, enfim, todos os dias, eu estou falando repetindo uma coisa que nós comentamos entre nós, todos os dias, todos nós, temos demandas desse tipo, às vezes mais, às vezes menos, e às vezes é desesperante, porque nem sempre você conhece todas as pessoas, ou todas as especialidades, ou tem amigos em todos os lugares. E, obviamente, eu não sou candidato a nada, eu resolvo por solidariedade humana, por amizade, eu procuro resolver.
O político que faz isso e utiliza isso como instrumento de votação, né, é uma coisa que já está super estudada, e é o patrimonialismo, o assistencialismo, que não ajuda a construção do futuro, nem de uma sociedade mais justa, democrática, em que todos possam ter acesso. Quando o Estado faz essa tradução tão imediata, quer dizer, as pessoas precisam de médicos e a resposta é, até o nome, mais médicos, né? Tem um erro importante, que é um erro não só de longo prazo, mas de desconhecer, por exemplo, o que se passa de transformação nas profissões e no serviço de saúde. Eu vou dar um exemplo que é bastante contraditório enfim, sei que é sujeito a crítica, mas o Brasil é um dos poucos países no mundo em que parto é feito por alguém que não gosta de fazer, que é o médico. Entendeu? Parto normal nos países nórdicos, na Europa inteira, enfim, é feito por uma profissional treinada para isso, que é parteira, né? Não é enfermeira que faz o cuidado, é parteira que faz o pré-natal, que faz o cuidado. E não há nenhuma contestação dos médicos, das associações médicas, de ninguém, né? Aqui, ao mencionar esse assunto, gera um mal-estar geral. Os médicos ficam bravos e o pessoal do Ministério da Saúde, eu até falei isso numa entrevista que eu dei no jornal, ficou nervoso comigo, porque, entendeu? Como é que pode? Tereré. O que desconheceu que a evolução das profissões é assim mesmo. A história das profissões... No caso, os médicos reservam ou exigem uma espécie de reserva profissional para as funções do profissional do parto para os próprios médicos? O que é normal que eles assim o queiram. Isso é absolutamente legítimo, né? No Canadá, entendeu? Demorou 10 anos para fazer uma restauração de certas funções de prestação de serviço, transferindo de certos grupos médicos para certos grupos de enfermeira, com um treinamento adicional, algumas funções terapêuticas, né? 10 anos, entendeu? Porque precisa de discussão, consenso, é complicado. Agora, isso só pode ser enfrentado estrategicamente a longo prazo pelo Estado. Os médicos não vão começar isso e é normal que não comecem. Então, como é que você faz isso? Essa é uma questão importante. A ideia de uma carreira pública para os profissionais de saúde. Muito se fala da dificuldade, por exemplo, de se interiorizar médicos pelo Brasil afora. Mas nós não observamos essa dificuldade em relação, por exemplo, ao trabalho que as Forças Armadas executam, ou mesmo em termos internacionais, ao trabalho que a diplomacia brasileira executa, ou, voltando para o plano nacional, a assistência jurídica e de natureza judicial que o Estado brasileiro presta. Nós temos promotores, juízes em todos os municípios, mas eles possuem carreiras próprias. Por que estamos tão distantes de uma carreira específica e que valorize o profissional de saúde dentro do Estado? Primeiro, eu não estaria totalmente de acordo com a sua afirmativa que não há problemas. Os militares, quando vão para certas áreas, eles têm remuneração diferente, aquilo conta pontos adicionais. Os diplomatas, quando vão para muitos países, né, aquilo conta ascensão na carreira diferente de outros que vão para posto em Genebra ou em Paris, o que vai para Serra Leone, que vai para Senegal, que vai para Guiné-Bissau, conta um ano para ir lá, conta 3 ou 4 na carreira dele. Mas são resolvidos os problemas. Não. Então, quer dizer, mas cada um tem sua particularidade. Então, no caso da saúde, teria que se construir carreira ou carreiras dentro dessa particularidade. Mário, eu vou te interromper porque a nossa produção nos avisa que temos que fazer um próximo intervalo. Então, nós vamos voltar a esse assunto logo depois do nosso intervalo regulamentar. Dentro de instantes voltaremos para discutir esse mistério. Por que não temos uma carreira pública valorizada para os profissionais de saúde? Dentro de instantes estaremos de volta.
errada, não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com a professora Lígia Bahia e o professor Mário Del Pos a respeito das nossas políticas de saúde pública. No último bloco, Mário Del Pos, nós começamos a falar, eu lhe questionei a respeito de um certo mistério. Por que o médico ou o profissional de saúde não pode ser valorizado dentro de uma carreira pública de profissionais de saúde que lhe dê plena condição de trabalho e, especialmente, valorização profissional? Me parece que há hoje uma pressão ideológica muito forte sobre os profissionais de saúde, mas também profissionais de outras áreas, no sentido de permanentemente terem acesso a cada vez maiores rendimentos, melhores oportunidades de trabalho. E isso na área médica me parece que acaba resultando numa tentativa ou numa tentação dos médicos se dedicarem principalmente à atividade privada. Eu gostaria que você me ponderasse a respeito disso, se é verdade essa minha premissa, e particularmente, por que nós não temos até hoje uma carreira pública dos profissionais de saúde, a exemplo do que temos com militares, juízes, diplomatas? O que impede isso? Bom, eu diria assim, voltando à questão, acho que é uma questão de $1 milhão, tá certo? E que o mundo inteiro se debate. Quer dizer, esse problema não é só dos países, não é só do Brasil, não é só dos países em desenvolvimento, né? Mas é um problema mais geral. E isso não se resolve por mágica, né? A tal ponto, assim, a Organização Mundial de Saúde lançou há 4 anos atrás um guia, um manual inicial sobre estratégias de construção de incentivos para atrair profissionais de saúde, particularmente médicos, mas não só médicos, né, para áreas de difícil acesso, áreas rurais e de difícil acesso. E esta semana agora, está sendo discutido isso numa reunião global sobre o sistema de saúde em Cape Town, na África do Sul. Um dos temas é a questão que eles chamam de fixação, né, de profissionais de saúde, e lançaram um edital para artigos para publicar em algumas revistas sobre casos de sucesso em estratégias, programas, políticas de fixação de profissionais de saúde em áreas de difícil acesso. A questão é que a área de saúde é uma área que tem algumas características que são próprias. Uma delas é que as pessoas têm enfim, nem todas têm consideram que aquilo é uma missão ideológica ou humanitária, mas todas que aquilo enfim, que é uma atividade que agrega conhecimento científico. Então, isso é, por exemplo, um grande atrativo para os profissionais de saúde, trabalhar em lugares em que você produza conhecimento, inovação, contribua para descobertas, né, publique, tal. Aí as carreiras acadêmicas são construídas assim. Mas mesmo aqueles que trabalham em áreas enfim, de atendimento direto ao paciente, de locais de difícil acesso e tal, tem esta pretensão. O Ministério da Saúde tem anualmente uma reunião de projetos inovadores na atenção primária à saúde, e eu, na última vez que compareci, não estava aqui no Brasil, estava trabalhando na Organização Mundial de Saúde, fiquei surpreendido, porque tinha quase que 400 pessoas, representantes de 400 secretarias municipais de saúde diferentes, apresentando trabalhos, né? Isso não existe em qualquer lugar do mundo. Então, essas coisas atraem, assim como outras, como salários, certamente, como condições de vida. Ou, por exemplo, emprego para o marido ou para a mulher, escola para os filhos, né? Enfim, há uma série de fatores que fazem que as pessoas vão trabalhar em certos lugares. O problema está em combinar a oferta desses incentivos com mecanismos de ascensão profissional e, eventualmente, social, né? Então, por exemplo, carreiras estabelecidas
fixas por lei, né, são difíceis de mudar. Então, esse é um primeiro problema. Você faz uma carreira e aí para mudar demora 10 anos para mudar a lei e tal. O segundo, que o sistema de saúde brasileiro tem essas características que conversamos há pouco, que ele é exercido em municípios, estadual, federal e tal. Então, não é fácil você passar de um nível para o outro nesse sentido. E terceiro, talvez o mais importante, é o que você falou, desde os anos 90, o setor privado vem aumentando a sua participação, não só no Brasil, mas enfim, no resto do mundo, né, na prestação de serviços e mesmo na formação de pessoas, né, escolas privadas e tal. E isso é um fator de competição importante, né? Então se criou um mercado competitivo, né, entre o público e o privado com mais flexibilidade. O privado com mais flexibilidade, capacidade de mobilizar mais recursos e tal, mas também um mercado, no caso do Brasil, entre o setor público. Você tem 6 mil municípios, cada um pagando diferente, oferecendo coisa diferente. Então, o mercado, deste ponto de vista, está superaquecido a tal ponto que, enfim, o Ministério da Saúde trouxe 14 mil médicos cubanos e, a rigor, o salário médio dos médicos nem por isso diminuiu, né? Quer dizer, a dificuldade de contratar médicos continua quase igual, né? Por quê? Porque a questão não se resolve. Primeiro, 14 mil médicos é 3% da força médica no Brasil, que tem 400 mil médicos. Então, é o número de médicos que a gente forma por ano. As escolas médicas no Brasil formam 14 mil médicos por ano. Então, uma medida como eventualmente reduzir um ano de 6 para 5 anos, talvez tivesse maior impacto do que importar 14 mil. Mas, de qualquer maneira, 14 mil não mudou esse mercado aquecido, porque o setor privado continua crescendo, né? Então, planos de saúde aumentaram enormemente a sua população e tal. Então, aí está um elemento que precisa ser melhor analisado, quer dizer, eu não tenho uma solução, tá certo? Se o ministro pergunta para mim agora como resolve, eu vou ter que estudar isso. E tem mecanismos, tem ferramentas, tem instrumentos para estudar isso. Alguma coisa vem se produzindo de conhecimento nessa área, precisa ser, enfim, digerido e transformado em programas e políticas. Mas precisa de ser acompanhado. Então, qualquer que seja, não tem uma solução, né? Cada estado tem que verificar que incentivos funcionam mais no Amazonas ou menos no outro lugar, tá certo? Né? Tem que ter esse aspecto regional, de que a lei já falava com toda a razão, né? Tem que ter o papel do Estado, né? Que eu acho que perdeu um pouco esse papel de coordenação, né? Metade dos municípios depende de transferência federal. Eles pagam o salário que podem pagar, tá certo? Dinheiro que recebe do Ministério da Saúde. Então, um esforço que precisa, digamos, primeiro muita calma, menos conflito, entendeu? E mais conversa, né? Para enfrentar isso. Mas tem ferramentas, tem estudos, tem pesquisas a serem feitas, tem, enfim, elementos a serem feitos e trabalhados para isso. Mas não tem a solução, uma solução, não existe. Então tem várias coisas a fazer. Eu quero ouvir a sua opinião também sobre essa questão de uma possível carreira pública de profissionais de saúde bem valorizada e que estabeleça uma perspectiva de carreira, mas quero que você também aborde, Lígia, essa questão relativa ao papel da iniciativa privada no atendimento à saúde da população. Me parece que a ideia do SUS comporta serviços privados como complementação para o atendimento à população. Você referiu-se, em determinado momento da nossa conversa, a uma crescente terceirização dentro do SUS. Eu quero que você aborde isso. Afinal, a iniciativa privada complementa ou a iniciativa privada concorre com o SUS? Não, então, eu queria assim, falar um pouco sobre a carreira pública, que eu acho que é preciso deixar claro, porque às vezes me parece que as nossas entidades, nós dois somos médicos, não entendem o que é uma carreira. Me parece que as nossas entidades querem que os profissionais recebam mais, mas que trabalhem exatamente
com as mesmas horas que eles trabalham hoje no setor público. Isso não é uma carreira pública. Uma carreira pública, ela exige dedicação exclusiva. Me parece que essa... Existe oposição das entidades médicas a isso? Sim, existe oposição das entidades médicas, Paulo, porque foram as entidades médicas que não permitiram que a gente avançasse, depois de aprovada a Constituição, na promulgação, na institucionalização da dedicação exclusiva no SUS. Na realidade, o que aconteceu foi que houve uma emenda à Constituição até para que enfermeiros pudessem ter múltiplos vínculos. Então, depois de enfermeiros, todos os profissionais de saúde. Então, e muitas reivindicações para diminuição do número de horas trabalhadas no SUS. Então, veja bem, o processo, ele é na direção contrária. A carreira, ela significaria uma inflexão muito radical do que se tem hoje. O que se tem hoje é uma quantidade grande de pessoas que trabalham no setor público, mas a soma das horas trabalhadas é pequena. É como se fosse um bico. É como se fosse um bico, mas sempre como se fosse um sonho. A carreira pública me devolverá para o setor público. Eu não sei se isso acontecerá, porque nesse momento, quanto que o setor público teria que pagar? Fala, Mário, que eu estou... Não, essa que se você compara quanto o setor público poderia pagar pelo número de horas hoje prestadas, né, ela não corresponde, não permite fazer é uma oposição, né? Ao mesmo tempo que se propõe ou se reivindica uma carreira, se propõe reduzir o número de horas trabalhadas no setor público. Não, isso é um absurdo, é uma contradição. A carreira implica uma inflexão nisso. Lógico. Né? Implica uma criação, eliminar o segundo emprego, inclusive do setor privado. Me permita... Aliás, que a universidade... Todas as carreiras a que eu me referi... Todas elas têm os militares, os diplomatas, os juízes... eles têm dedicação exclusiva. Por exemplo, na lei dos mais médicos, olha só que coisa interessante, se introduziu, o ministro disse isso, como se fosse uma conquista, a possibilidade de que os médicos militares prestassem serviço no SUS como um segundo emprego. Isso é uma loucura, quer dizer, um contrassenso. Abrindo duplo vínculo para médicos militares. Então, é na direção contrária da criação de uma carreira. É o problema isso ocorre com outras áreas, Polícia Militar... Agora, isso favorece muito a privatização, porque é claro que se é possível trabalhar menos no setor público e usar horas de trabalho no setor privado, isso, de alguma maneira, tende a aumentar, então, o total de remuneração que se ganha. Não é o total de remuneração por cada profissional de saúde. Cada profissional de saúde faz um ajuste nas horas trabalhadas no setor público para menos e trabalha para mais no setor privado. E com isso, então, compõe uma remuneração, digamos, no final do mês ou no final do ano, que é uma remuneração mais elevada. Então, claro que isso está na base também do processo de privatização. Eu diria, então, que se nós não formos capazes de deter o processo de privatização e de alguma maneira, nos conscientizarmos do que significa carreira, o que significa público, qual o significado de servidor público, se nós não retomarmos esse debate pela raiz, ficará muito difícil a gente sair dessa armadilha, né? Porque é uma armadilha que, ao mesmo tempo, todos são favoráveis ao SUS, mas, na prática, todos são desfavoráveis ao SUS. E mais grave, me perdoe te interromper, me parece que o próprio serviço do SUS hoje depende, em muitas das suas tarefas, da iniciativa privada. Você se referiu à terceirização? Sem dúvida. Sem dúvida. E repare que é natural, porque são os mesmos que trabalham aqui e ali. Na realidade, hoje nós temos as mesmas empresas que contratam, por exemplo, médicos para o setor privado. Esses serviços terceirizados não são, evidentemente, mais custosos?
Olha só, claro que sim, não é porque tem um custo administrativo, para não falar em custos de transação, etc. Não vou falar isso na frente de um economista, que é você, mas certamente a fragmentação, a pulverização, nós temos que usar recursos públicos para pagar muitas gerências intermediárias, não é? Todos esses certamente tem um custo administrativo muito elevado. Num quadro em que convivemos com o subfinanciamento da saúde, essa não deveria ser uma questão decisiva a ser enfrentada? Deveria, Paulo, mas hoje nós não temos quem a enfrente. É preciso deixar muito claro. Porque é uma questão política? Porque naquele momento da Constituição nós tínhamos profissionais de saúde do nosso lado. Naquele momento, os profissionais de saúde que estavam experimentando um processo de assalariamento tinham clareza da importância do público. Nesse momento, eu diria que isso está perdido, do lado do que seria uma força importante para impulsionar o SUS para frente, por um lado. Por outro lado, a população muito descrente, com uma capacidade mínima de confiar nos serviços públicos. Os serviços públicos não respondem às necessidades. E do lado dos nossos políticos, eu diria que, enfim, a ideia que prevalece é que o SUS é para pobres. É para pobres. Nós não temos quem defenda, quem compreenda a ideia, a concepção original do SUS constitucional. Em algum momento até se brincava assim, no dia que os hospitais, no caso eram os hospitais federais do INAMPS, deixarem de atender a classe média, eles vão para o buraco. E isso mais ou menos aconteceu. Não necessariamente porque deixaram de atender a classe média, aí o que foi o ovo ou galinha, mas o fato é que eles hoje têm uma precariedade em geral muito grande, independente de ter setores que são ilhas de excelência, tá certo? Né? Mas em geral, você hoje nos jornais, você abre 2 jornais hoje, todos 2 têm fotos e aqui no Rio, enfim, fotos, descrições de pessoas, quer dizer, que é um pouco a coisa da imprensa, né? Individuais que foram ao hospital A, ou B ou C, todos universitários, entendeu? Ou federais, e que não foram atendidos. Aí se você vê o que elas foram buscar atendimento, elas tinham que ter ido numa clínica de família, não no hospital universitário, entendeu? Caríssimo, né? Então há uma desorganização aí nesse sentido. E parece que a gente perdeu a dimensão de uma lição básica. Serviço público de qualidade necessariamente tem que ser universal. Se o serviço público se volta apenas para os setores mais vulneráveis da sociedade, é evidente que a tendência é uma perda da qualidade. Vocês têm esperança de recuperar a dimensão universal do atendimento público de saúde? Muita esperança. Não foi agora, mas certamente em 2018 a saúde vai ser o tema principal para a sociedade brasileira. Eu não tenho muita dúvida sobre isso. E só como exemplo, essa é uma coisa adicional, ontem foi aprovado na Assembleia Regional da Organização Pan-Americana de Saúde uma resolução propondo incorporar a política de saúde nas demais políticas, né? Para que a saúde possa ter mais capacidade. Então, esperamos que a esperança não morra. E eu quero agradecer muito a você, Mário Dalpós, a você, Lígia Bahia, pelas lições que nos deram aqui e pelo convite que essa reflexão nos faz para pensar a saúde pública no Brasil de uma forma séria e, principalmente, preservando o seu caráter universal. Muito obrigado a vocês.